Sejam todos muito bem-vindos mais um AwakePod, um projeto do Centro de Ensino e Saúde da WakeMed. E hoje é um tema muito forte, um tema real, especialmente para aqueles que vivem o dia a dia da urgência e emergência. O tema hoje é histórias de RCP, é isso aí mesmo. A parada cardiorrespiratória talvez seja nos momentos mais críticos e desafiadores que o emergencista, seja ele médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, aquele que vive o dia a dia da urgência, possa se deparar. Porque ele exige de nós não só o conhecimento técnico, a capacitação mais atualizada, celeridade nas ações, mas também controle emocional para fazer tudo isso da melhor forma possível, no menor tempo possível. E para discutir um pouco sobre isso, é óbvio que a gente trouxe dois grandes convidados, dois grandes amigos aqui, emergencistas, com longa trajetória aí no mundo aí do pré-hospitalar, do intra-hospitalar, UTI, UPAs. E eu vou deixar eles se apresentarem aqui, que está conosco, Dr. Aldeci e Dr. Daniel Queiroz. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. E aí, já deu um oi aí, se apresente pro pessoal. Só que eu não vou apresentar vocês, porque eu ia perder muito tempo, gastar 1 hora aqui só apresentando os amigos. Vou deixar eles mesmos se apresentarem. Boa tarde, gente. Meu nome é Aldeci. Eu sou médico, atuo em urgência e emergência há 11 anos, já faz tempo demais, né? Já tá com a barba branca já? Já tô com a barba branca. Tenho 10 anos de SAMU. Nesses 10 anos também trabalhei em sala vermelha de UPA, em UTIs e vivi de forma intensa e imersiva em emergência e tive o prazer de trabalhar com essas duas feras. E quando a gente fala que alguém é bom, às vezes a gente só escuta, né? Mas eu tive a oportunidade de vê-los na prática. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando essas histórias. É top. Olá a todos os espectadores aí do AwakePod. É uma honra imensa estar aqui com vocês. Finalmente, né, veio o dia aqui de eu estar aqui e isso acontecer junto com vocês dois é uma honra absurda para mim. Tá? Então, além de dois grandes amigos, duas pessoas que eu admiro muito e com quem eu aprendi e ainda aprendo, sempre que eu tô perto. Tá? Então, meu nome é Daniel Queiroz, eu sou médico emergencista e também há 2 meses anestesista, terminei minha residência agora. E quase 10 anos aí atuando em emergência, praticamente esse tempo todo em SAMU, onde eu mais vivenciei experiências aí no cenário de emergência, mas também em UTI, em sala vermelha das UPAs aí da vida. Aí também componho aí o time da WakeMed nos cursos de excelência aqui no estado. Instrutor do ACLS, do PHTLS, é instrutor do Medicine Ability, né? O curso aí de habilidades aí. Tem que ter no ambiente de urgência e emergência, né, Daniel? Tem que ter. E é isso aí. Gente, vocês não têm noção aqui, são duas grandes sumidades, e não é obviamente porque eu estou na frente deles aqui, mas é um podcast que estou muito feliz de estar aqui fazendo ele, porque são dois caras que eu já tive o prazer, o privilégio de acompanhar os dois desde o início lá, começando lá no SAMU. E são duas pessoas, sabe quando você tem um familiar seu doente? Você, caramba, quem é o colega médico que tá lá com ele? E eu passei por isso na mão com os dois aí, com minha avó. Que quando eu ia saber onde é que minha avó tava, não, tá com o Dr. Aldeci. Outro dia tava com o Daniel. Eu olhava pro lado, eu olhava pro pessoal da minha mãe em especial, né? Já, mãe, fique tranquila que tá muito bem cuidada. Isso traz paz. E você dizer isso é um atestado de fato que você confia no trabalho. E não tô falando só uma questão técnica. Isso eu até quero dizer isso para vocês. Uma questão ética de compromisso também. Vocês são um exemplo não só como técnicos, digamos assim, mas como compromisso. Então, de fato um grande prazer estar com vocês aqui. Mas o tema de hoje, de fato, é forte. É um tema que a gente já vive há mais de uma década aí. Eu já estou com quase 2 décadas aí vivendo diretamente, seja no ensino, mas também, especialmente no dia a dia, né? Mas eu queria começar com um passo atrás. O tema é histórias de RCP. Mas antes da reanimação, tem um estudo que eu sempre gosto de tocar isso lá no ACLS, um estudo que a American Heart trouxe há muitos anos atrás, com um tom reflexivo pra gente, que ele traz o seguinte, que o paciente, via de regra, aqueles internados, eles apresentam sinais clínicos, de deterioração clínica. De fato, o paciente vai agravando, pelo menos 8 horas antes ele já começa a dar sinais de preparada pra gente. E muitas vezes esses sinais são subestimados, não são vistos, não são subvalorizados.
E aí o paciente, às vezes, tem a oportunidade da gente evitar a parada dele. Então eu queria começar por isso com vocês. Se vocês acham que isso é real, se vocês já viveram um caso de paciente que estava na iminência de parar e vocês prontamente conseguiram identificar esses sinais de deterioração clínica desse paciente, conseguiram evitar a parada. Eu acho que muito mais importante que a gente falar da parada, é a gente começar a falar como evitar essa parada. E aí eu jogo a bola para vocês aí, Alder, se quiser começar. Vamos lá. Vou até, quando você falar, vou até botar um salgadinho aqui, que hoje o bate-papo tá entre amigos, vai ter que ter salgadinho, comida, bebida, tudo, viu? Vai dar certo. Rapaz, isso que você falou é muito verdade e eu tenho uma frase para isso aí que é: você só vai encontrar se você souber o que você está procurando. E tem um caso que eu me lembro, porque foi muito bonito, porque o paciente já estava monitorizado, que era o paciente alargando o QRS, já com o diagnóstico de insuficiência renal aguda com hipercalemia, e a gente fazendo gluconato de cálcio, o QRS se organizando e o paciente estabilizando. Isso é muito bonito. Com certeza tem outros, mas esse é um que eu acho muito bonito quando acontece, porque você vê ao vivo a intervenção e é maravilhoso. Eu lembro quando eu, na faculdade ainda, estagiando, nos hospitais aqui em Natal, eu lembro demais porque foi muito marcante. O paciente já estava em programação de ter alta, não lembro o motivo dele ter internado, mas eu lembro da colega estagiária, né, chegando, paciente fulano disse que estava com calafrio e um negócio nas costas. Coisas bem subjetivas, né? Inespecífico. Você não tende a valorizar isso aí, né? Calafrio e um negócio nas costas. Veja a temperatura, deve ser febre, né? Então, quando foi ver a temperatura, o paciente já estava lá, tinha desfalecido, e foram ver, ele realmente estava em parada cardiorrespiratória. Então, e aí, enfim, conseguiram reanimar. Eu não sei se depois esse paciente sobreviveu, mas me chamou muito a atenção isso aí, né? E é umas coisas, um exemplo até que a gente gosta muito de falar nos cursos de ACLS, o vozinho lá na enfermaria que tem um delírio, né? Tá bem, tem um delírio, e aí a gente tende a achar que é um quadro infeccioso, a achar que é uma desidratação, mas tem que sempre lembrar que pode ser uma síndrome coronariana aguda, como esse paciente provavelmente foi, calafrio, né? Passou mal, um negócio ruim, às vezes faz uma hipotensão, faz uma náusea ali, você acha que é alguma coisa só gastrointestinal, mas na verdade é um baixo débito já, decorrente de uma falha cardíaca por conta de um infarto, e você ali demora a identificar isso aí. Então são coisas que fazem chamar a atenção. Seria muito bom se o paciente dissesse: eu tô com a dor torácica típica. Isso. Mas infelizmente ele não pegou o roteiro, né, cara? Assim, ó, sinal de Levine, né? Seria muito bom que sempre fosse Lembra, assim, doutor, do sinal de Levine? Pronto, Tá aqui, é isso aqui, ó. Isso traz até uma discussão que não é tão fácil a gente chegar a alguns diagnósticos, o que a gente costuma falar de diagnósticos diferenciais, mas a gente sempre tem que prezar isso que você está falando pelo diagnóstico que é mais grave. Nunca a gente fica, não, mas isso deve ser tal coisa. Cara, mas peraí, mas pode ser algo mais grave? Vamos primeiro descartar aquilo que é mais grave? Acho que isso é uma mensagem que tem que ficar muito pra gente. Com certeza. A avó da minha esposa, ela, alguns anos Perfeito. atrás, quando ela era viva, ela foi atendida no hospital da Grande Natal e o colega passou como algo séptico. E eu achei estranho, por coincidência, eu estava no SAMU, na área dela, por coincidência total, na área dela, e foi a viatura da gente que foi acionada para ir lá. Uma opinião minha, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que passa muito batido também. Por quê? Porque às vezes a gente não avalia o paciente de forma sistemática, organizada, sabe? E quando a gente chegou lá, a paciente passa o caso, ele não sabia nem passar o caso direito dela. E eu, obviamente, eu não me apareci como da família para não interferir na conduta lá, né? E aí, quando foi olhar, tava com a máscarazinha, botou lá uma máscara nela, mandou puncionar um acesso e nada. Cara, não investigou nada, não buscou. Aí, o que a gente fez lá quando chegou? Fomos abordar de forma sistemática, abordou a primeira coisa, falou A, vamos lá pro B, C. Quando chegou no C, ritmo dela irregular, acelerado. Opa, vamos fazer um eletro aqui dela. Fez um eletro, a mulher fazendo um FA, com instabilidade hemodinâmica, ia parar. Se a gente não chega lá rápido, até foi Deus. Por quê? Porque se a gente não chega logo lá, o paciente estava dando sinais claros de gravidade, sinais de baixo débito ali, se não identificados. Se ficar lá só colocando, eu até brinquei, cara, tava de enfeite lá uma máscara,
E o pior, a família saiu até agradecida, viu, com o colega. Oh, muito obrigado, doutor, por ter feito tudo. Mas não foi, a gente tem que ter esse compromisso. Então, eu acho que muitos sinais a gente acaba não pegando, por quê? Porque a gente, via de regra, às vezes a gente não aborda bem. Vocês concordam com isso? Sim. Sim, total. Eu lembrei de uma história agora. A gente tem que se ligar para não deixar passar batido causa grave. E às vezes a conversa com o familiar, com o doente, entrega muito mais informação do que a gente imagina, né? Tem um colega meu, Rafael, salve Rafael, que ele contava essa história da UMIT, da UTI do Exército. O pessoal tinha regulado para ele uma paciente que era uma idosa cansada com insuficiência cardíaca. Tá, então ele subiu pra UTI, o cara foi lá deixar uma idosa cansada com insuficiência cardíaca. Beleza? Beleza. Já fez o quê? Já fiz furosemida, mas ela não melhora. Tá. Rafael admitiu, foi falar com o familiar, falou boa noite. Quando ele falou boa noite, a filha da mulher falou: doutor, eu sabia que ela ia se agravar. Tem 15 dias que ela tá com diarreia 10 vezes Meu por Deus, dia. que isso? Ou seja, o cansaço dela era acidose metabólica. E o cara naquele negócio, idoso, cardiopata, cansou, aí C. Então, o cara, ele brinca dizendo que o cara não deve ter dado nem boa noite pra filha dele. Então, é bem isso. Se você souber o que você está procurando, você vai encontrar. Se você não souber o que está procurando, o cara pode gritar na sua frente que você não vai ver, e aí só quem perde é o seu doente. Eu até brinco, tratar não é difícil. Difícil é saber o que quer tratar, pois você tem que investigar. Porque hoje você pode andar com os melhores materiais à sua disposição, no seu celular. No meu celular, a gente olha, como é que trata uma hipercalemia? Você vai lá constar. Mas como é que você diagnostica isso? Em qual cenário você vai buscar fazer um AGAS para investigar melhor? É isso que a gente tá fazendo aqui, passa muito batido, muitos sinais. E aí tá falando do idoso, cara, desses dias todos, no mínimo tem que investigar a distribuidor eletrolítico dele aí, no Com mínimo. certeza. Eu acho que, enfim, o cara chegou cansado, se você não fizer uma gasometria, salvo nas situações que você não tem disponível, óbvio, mas é kit básico, né? E tão gratificante quanto, né? Às vezes até mais pela, sei, talvez pela emoção ali daquela conduta que você toma e você vê o resultado ali de imediato, né? Você vê que a intervenção você evitou um desfecho ruim, é você evitar na iminência da parada, né? Então aqui a gente fala de sinais, né, que de horas antes ali que poderia ser tomado outro curso, mas existem as intervenções também que se você não tomar, não identificar e não tomar uma conduta ali, em minutos ou segundos mesmo, o paciente vai parar. E aí eu estava lembrando eh, de um caso lá numa UPA aqui de Natal. Eu fui chamado lá na estabilização, o colega me chamaram para pegar um acesso, ajudar a pegar um acesso, e tem uma paciente lá cansada, com dispneica, e não estavam conseguindo pegar o acesso. Eu cheguei, várias pessoas ali arrodeando o paciente, tinha gente lá no pé, tinha gente todo lugar tentando pegar uma veia dela, e a paciente já desfalecendo, altamente dispneica, saturação lá embaixo, já cianótica, né? E bastante congesta, né? Então, estava em franco edema agudo de pulmão e iria parar ali, né? Tava deteriorando para parada cardíaca. E aí, é uma coisa interessante que até nos cursos eu gosto até de perguntar qual é o primeiro acesso da emergência? Porque na emergência a gente tem que raciocinar assim, é emergência, então você tem pouco tempo para tomar uma decisão. Então, por isso que na emergência a gente tem mnemônicos, né? Tem o ABCD aí de tudo, que nos ajudam a tomar essas decisões, nos dão um norte ali do que é prioridade para a gente tomar. As ações mais medulares, mais Isso, rápidas. o que mais, a decisão que você vai tomar que vai é, Trazer fa- mais trazer benefícios mais benefício no menor tempo. o que vai matar o paciente mais rápido, então você tem que priorizar aquilo ali, né? Perfeito. Então, porque não dá pra gente estar pensando mil coisas. E aí, eu gosto de perguntar qual é o acesso na emergência. E aí, quando tá na dúvida, porque não é para decorar nada, é você pensar, emergência é o quê? O que for mais rápido e efetivo. O que é mais rápido ali e efetivo? Pra gente ter uma via de acesso ali para a circulação do paciente. É o acesso periférico. Beleza.
E depois, não raramente, o pessoal diz acesso central. Acesso central, acesso central. Quantas tentativas antes de passar para a segunda opção, ali do periférico? Você tenta quantas vezes? A pessoa vai falar o que vê na prática. 5 vezes, 7 vezes. Então, o que é mais rápido e efetivo depois do periférico, se não conseguir? É um acesso central, você vai ter ali que pegar ultrassom, então vai ser ultrassom mesmo, mas tem que fazer uma derramação, tem que se paramentar, tem uma dificuldade absurda. É isso ou você acessar a medula óssea do paciente? Medula Através óssea, do intraósseo, né? intraósseo. Então, assim, acesso periférico. Quantas vezes a literatura fala aí de alguém com muita expertise? Eu só me lembro dos nossos amigos enfermeiros lá, com muita expertise, né? A galera do SAMU lá, Brunão. Os técnicos enfermeiros do SAMU. Não é qualquer profissional, é profissional com muita expertise. 2 vezes não conseguiu, já está autorizado a pegar o periférico. Olha só, né? Intraósseo. Pegar o intraósseo, desculpe. E diferente do que a gente costuma ver, né? Tentando várias vezes, várias pessoas. Então, uma segunda pessoa com muita expertise pode tentar também 2 vezes, tá? Mas a partir dessa primeira que não conseguiu, já está autorizado, vai lá no intraósseo mesmo e resolve, E é um certo? acesso espetacular, né? Espetacular, você Salva, passa né? tudo, você salva, que foi o Salva. que salvou essa paciente, porque aí ela já na iminência de parar, eu tinha um acesso intraósseo que eu tinha ganhado, uma cortesia nas minhas coisas, Sim. pedi para pegar, pega ali o Big, o dispositivo, peguei lá no platô tibial, conseguimos fazer os medicamentos que tinha que ser feito, garantir a viária da paciente, né? Então, mas não tinha muita expectativa em relação a essa paciente. Uma semana depois, venho receber o plantão desse cidadão aqui. A dita paciente estava no leito 1 da sala vermelha. Eu olhei assim, vixe, essa paciente tá aqui, tá estubada e comendo papa. Então, Não fui eu não, gente, foi só ele. então assim, a paciente sobreviveu. Então, Isso é gratificante. gratificante Eu já demais, ganhei, né? antes de começar meu plantão, eu já tinha ganhado ele, quando eu vi essa paciente. E você pegou essa paciente no preparado ainda, não foi? Preparado na sala de estabilização. Você vê como é importante isso, uma abordagem precoce do paciente. Mesmo aqueles que a gente tem um prognóstico ruim, bem reservado, a gente se surpreende positivamente. Mas o fator fundamental aí foi o quê? Uma abordagem precoce que você fez, uma avaliação precisa, né? Eu acho que você usou uma palavra há pouco tempo atrás, Bruno, que foi sistematização. Isso. Se você sistematiza, você evita, você diminui a chance de você esquecer alguma coisa, tá? Diminui a chance de erro, tá? Então, eu acho que na emergência, sistematização é fundamental. É A fundamental. emergência é e- feita e- de sistematização. E os protocolos, eles não vêm para engessar o atendimento da gente. Exatamente. Que é bem isso que você está falando. Ele é só aquele norte inicial. Ele orienta. E isso, eu costumo dizer que é um GPS. Quando você não sabe o endereço, você vai seguindo lá o GPS. Mas, cara, quando a gente tá no meio do caminho já, que aquela fase de pico de tensão passou, já se diluiu, porque você vê que o atendimento tá saindo, cara, você não precisa estar preso ao GPS. Você mesmo, pô, tem um caminho aqui que é melhor, que eu não vou pegar sinal, tem menos lombadas, eu vou chegar mais rápido. Aí você sai dele, porque ele é para você startar naquele movimento de pico de estresse, para saber o quê? Já tá previsto ali quais são as ações mais necessárias, mais importantes, no menor tempo possível. Até para isso. Mas o emergencista, quando é que ele vai ter dor de cabeça? Principalmente o inexperiente. Você tá lá na emergência, tô inexperiente. O que acontece se você tiver um imprevisto? Que esse imprevisto seja a coisa mais boba do mundo. Um acesso que foi mais difícil do que se esperava. Meu amigo, você se desorganiza. Você se desorganiza. E a sistematização, você aplicar um protocolo, é aquele momento de, opa, me aperrei, peraí, eu vou voltar aqui pro meu ABCDE. Perfeito. E aí, você bota, As gavetas, né? As gavetas. Isso. você conhecimento. bota o trem no trilho de novo. Cara, e não tem ninguém que não fique nervoso. Eu não vou nem perguntar a vocês, porque é Meu óbvio. Deus. Bruno, você fica tenso, você fica nervoso quando vai pra... Eu fico, cara. E é natural, e é bom que eu fique, por quê? Porque isso me traz a clareza que eu tenho noção da responsabilidade do que eu tô indo fazer ali. Perfeito. Agora, essa tensão, eu sempre digo, ela pode me bloquear, ou ela pode me ligar meu sinal de alerta pra eu fazer tudo da melhor forma possível, com a maior diligência e atenção possível.
E a sistematização traz a gente, via de regra, para esse caminho aqui, e não para o bloqueio, exatamente para evitar a famosa colada de placas, né? Mas a gente falou aqui tanto assim sobre essa questão de... Essa mensagem, obviamente, principal de evitar a parada, mas mesmo a gente atento aos sinais de deterioração clínica, os pacientes vão parar. Tem outros pacientes que vão parar subitamente. E aí eu queria saber de vocês, com essa trajetória aí, com certeza vocês têm muitas histórias aí de RCP, mas se você pudesse elencar uma, por exemplo, Aldeci, uma assim que lhe marcou muito, o que você poderia compartilhar com a gente? Cara, teve, como você falou, são inúmeras histórias, mas tem uma que me marcou muito. Eu lembro que foi no interior do estado, na época do SAMU RN, isso já acho que deve ter sido 2017, talvez, não lembro. Com o enfermeiro Vitor Medeiros, um cara excepcional. A gente atendeu uma criancinha com sepse neonatal, um recém-nascido prematuro, que a gente abordou ele cianótico em PCR, não tinha acesso, precisei pegar intraósseo, não tinha kit de intraósseo, então a gente precisou fazer aquela adaptação com a agulha 40x12, e que é um negócio salva, mas é muito bruto, Muito medicina de guerra, né? Muito medicina de guerra, exatamente. 2026, a gente tá falando sobre uma coisa, item básico, né? Isso. Para encurtar a história, né? Essa criança foi reanimada, ela atingiu circulação espontânea, ficou muito mal perfundida, precisou ligar droga vasoativa. Poxa, eu lembro que a gente conseguiu entregar ela na UTI do... Eu não lembro agora se foi na UTI da polícia ou foi na UTI do VAR, eu não lembro agora. Mas a gente conseguiu transportar essa criança e eu terminei essa ocorrência destruído, arrasado, emocionalmente abalado, porque ela não tinha ficado bem, né? Tinha ficado mal perfundida, tudo. E eu fiquei literalmente de luto por essa criança. E aí, meses depois, Vitor comentou comigo que tinha encontrado a mãe com a criança andando na rua. Caramba. E eu só pensava uma coisa, poxa, aquele luto todo que eu tive. Enfim, é uma história que teve um final feliz, mas me marcou muito, principalmente destacando como eu era sensível quando tinha que lidar com criança. Deu pra fazer tudo, tive frieza pra fazer tudo, mas depois, quando a adrenalina baixa, só, como diz aquele meme, só quem viveu sabe. Mas essa questão de sensibilidade, ela é ativa. E especialmente em casos com crianças, porque eu tenho uma teoria. Ela foge do padrão natural. O que é o padrão natural? A criança cresce, desenvolve, reproduz. É isso que a gente aprende lá na escola, né? Criança não é pra morrer. E aí o idoso, até a minha filha, no auge da filosofia dos seus 4 anos, olhou pra gente um dia e disse assim: Papai, eu não quero ficar velhinha. Por quê? Porque ela já associou o velhinho com morte. Porque ela viu a bisa dela, as 2 bisas dela falecerem. Então ela não queria ficar velhinha. Então esse é o processo natural. Quando foge desse processo, isso mexe com todos nós. A gente nunca está preparado essencialmente para isso, né? Isso traz muita sensibilidade. E nesse caso, Aldeci, você lembra o que foi a causa da parada, assim? Então, no quadro de sepsis, né, a gente tem a toxemia, vasoplegia, então o paciente faz uma hipovolemia relativa e, além disso, ela também estava com comprometimento respiratório. Era uma sepse neonatal de provável etiologia pulmonar. Então, a gente tem como causas possíveis aí tanto a hipóxia quanto a hipovolemia. E foram 2 intervenções que foram prontamente feitas, né? Não foi só o paus, né? Isso aí. Não foi só o paus, Deveria ter foi... um grau de acidose também. Exatamente, acidose metabólica devido a todo o processo. Ou seja, Então, as as ações intervenções prioritárias, foram você fez o quê? Intubação rápida. volume, intubação. E aí você vê como isso é importante. E aí você falou do PAUS, né? E eu entro no ACLS também com a parte do adulto, o PAUS com a pediatria. Ele dá o quê? Ele dá o norte e o feijão com arroz, é o básico. É o básico. Mas você tem que ir atrás, porque se você não for atrás das causas, se você não tem essa percepção de buscar possíveis causas, entendendo o contexto clínico que você tá ali, essa criança provavelmente não teria o desfecho que ela teve. Exatamente. Os falados 5Hs e 5Ts. Não basta você receitar a poesia dos 5Hs e 5Ts. Você tem que correr atrás, né? Perfeito. É tanto que cada vez mais, né, a American Heart, ela enfatiza
todos os elos daquela cadeia, né, de cuidados. Então, a gente lembra que o último elo, a imagem lá, acho que é uma pessoa abraçada com a outra, que está dizendo o quê? Assim, que esse é o objetivo final. O objetivo final não é ali, teve o retorno da circulação espontânea, não. Se você teve aquilo ali e o paciente, o cérebro dele foi embora, né, então ele vai ficar ali no estado vegetativo, vai ficar uns dias sofrendo ali, vai... Então, assim, não chegou no objetivo. O objetivo é... Entregá-lo de volta à sociedade e sua família. Exatamente. Bem, entendeu? Voltar ao convívio com o menor, menos sequela possível. Nenhuma, Né? Então, assim, esse é o objetivo final. E olhando para trás, né? Pelo menos eu, lá atrás, quando eu comecei na emergência, eu olhava para o ACLS como esse aqui é o supra-sumo, né? da parada cardíaca. Não tem nada que você possa fazer além ou melhor do que o ACLS. E aí, depois de muita chicotada nas costas, né? A gente vê que o ACLS, na verdade, é o que não pode faltar. Qualquer coisa menos do que o ACLS é inadmissível. Isso. Você tem que percorrer o piso, exatamente. não o teto. Locais minimamente sérios, ele exige isso como um critério mínimo para você trabalhar. Mínimo, exatamente. Critério mínimo. E você tem que, de fato, saber diagnosticar, saber pensar, saber excluir e saber tratar, óbvio, as causas dessa parada, senão você vai ficar lindo ali, igual um robozinho, fazendo todo o protocolo do ACLS, coisa mais linda do mundo, e não vai ter sucesso. Isso aí. Daniel, e você aí? Você tem história, né, meu amigo? O que foi um SCP aí que você pode compartilhar com a gente que lhe marcou? Paz, não. Teve um que eu lembro que você só... Isso aí é paralisia por análise. Você tem tanta opção. Exatamente. Ele fica com dificuldade de escolher uma, né? Um milhão de coisas. Mas aqui. teve uma que a gente já trabalha há muito tempo junto, né? Que você me contou. Que inclusive acho que você fez. Não sei se foi você recebeu dele ou você passou pra ele. Uma do marca-passo. Tem uma que você me contou já, essa história eu achei bem interessante. Eu lembro vagamente dela. Essa daí, assim, se a gente for levar o pé da letra, esse paciente ele teve umas 2 ou 3 paradas e voltou espontaneamente, porque na verdade se tratava de algo muito desafiador, tanto para mim como para o Aldeci. Vocês eram juntos, não foi essa daí? Ele tava de plantão na sala vermelha da UPA e eu no SAMU. E aí eu tava no PA da UPA, né, a base centralizada. E aí tinha ido lá pra ver, o pessoal não tava nenhuma ocorrência naquele momento. E Daniel, olha o caso aqui que vai mais tarde pra vocês fazerem a remoção, aí foi me falar sobre esse paciente, me mostrar, né? Era um paciente que ele tava, acho que um senhor de meia idade ali, e ele fez uma, eu não sei se eu digo bradicardia, porque ora ele era brade, ora ele fazia um ataque cardíaco, ora ele desfalecia, ou seja, era como se ele tivesse feito ali uma TV sem pulso que perdia ali alguns segundos, né, e depois voltava espontaneamente. Era um caso bem atípico, uma né? coisa de louco ali, a atividade elétrica Ele daquele tinha uma coração. instabilidade elétrica que comprometia a hemodinâmica dele. Não tinha perfusão cerebral. Daqui a pouco tinha. O que é que tá acontecendo aqui? Então era uma instabilidade elétrica, né, cardíaca absurda. Só que no final prevaleceu a bradicardia, né? E ele fazia acho que no final ficou um BAVT. Isso. Um bloqueio atrioventricular total. E ao descer, na hora que eu fui para remover esse paciente, né, eu voltei lá, ele ia para colocar um marca-passo um hospital aqui de Natal. A remoção era para isso. E quando eu cheguei lá, ele continuava com uma bradicardia ali. E Aldeci já tinha colocado droga ali, o que podia e não revertia, né? Então, eu disse, rapaz, do jeito que tá aqui, isso eu e ele, né? Batendo, fosforilando. Batendo cabeça com do jeito que tá aqui, enquanto ele tá deitadinho, parado aqui, ok. Mas quando a gente colocar esse paciente na ambulância, mobilizou, vai ser complicado.
né? Alto risco aí de coração parar mesmo, né? E ele tem uma parada nos primeiros movimentos da ambulância. Vamos botar um marca-passo? Pai, vamos. A gente não tinha esse recurso na UPA, Na mas UPA, Dani tinha não tem não. na UTI. Aí, Se tem aí na USA, tem, vamos botar. E aí a gente foi lá, colocou, programou. Era um paciente muito difícil de sedar, então eu lembro que eu fiz uma dose até mais alta lá de analgésico, né? A gente tem que fazer analgésico nessas situações, porque o paciente é um marca-passo transcutâneo, então a gente coloca as pás adesivas, né, no tórax dele E é um desafio, né? Muitas vezes ele com baixo débito, hipotenso, e você tem que isso, tateando lá. escolher vai fazer. sedativo. Então, assim, E a gente não você tem muita opção, que pisar em seja ovos, cargo né? instável, né? E aí, porque ele não é tanto que ele fosse difícil de sedar, é que a dose do choque Sim. tinha que ser alta. A gente tava colocando, aumentando e não capturava, entendeu? Então, teve que ser uma dose maior aí, então teve que fazer uma dose maior de analgésico aí para ele, mas a gente chegou numa dose que começou a capturar. E aí pronto, agora a gente vai mexer não, vai levar esse paciente. Conseguimos chegar até esse hospital. Quando a gente colocou ele na sala, ele começou a não capturar mais de novo. E aí o pessoal lá se apressou para colocar. Eu lembro que eu até falei a dose pro anestesista lá do fentanil que eu tinha usado, e ele fez uma cara assim, meio que, "Ixi, Maria, essa dose alta desse jeito, né? Meio que julgando. E aí, quando foi a vez deles, eu vou ficar aqui pra ver. Aí ele fez uma dose maior do que a que eu tinha feito também, porque o negócio ali ele viu que não ia dar, né? Mas Esse paciente chegou a parar? não parou. Não parou, né? Ele teve esses momentos ali. Eu quando ele tinha falado chegou- essa que eu, A eu pensei que ela tinha iminência, parado, né? iminência de parada. Né? O cara fica ali Mas ficou, Exatamente. mas ficou ali na boca do gol, viu? na boca do gol. Né? Pra parar. E aí, assim, eu vi lá passando marca-passo, foi feito tudo com sucesso. Esse paciente sobreviveu, graças a Deus, Graças né? a Deus. Mas assim, foi um aprendizado muito grande, porque é aquela história, né? A gente, 10 anos de emergência, a gente acha que viu muita coisa, né? Mas nada. Todos os todo dias, todos dia. os plantões, todos os pacientes, sem exceção, são um aprendizado a mais pra gente. Porque tem muitas variáveis envolvidas, né? Uma IC não é só uma IC. Às A vezes, depender, cada um vai ser de um jeito diferente. às vezes os padrões eles se repetem, né? Um paciente com IC, tem aquele padrão Depende ali. da idade, peso, tanta coisa que vai mudar nos pacientes, nas condutas que a gente vai tomar nos pacientes. Mas às vezes o padrão a gente não encontra. Porque um paciente desse, que ele faz uma bradicardia aqui, 2 minutos depois ele tá fazendo um ataque cardíaco. Depois volta. Então, muito É um difícil, coração, mas devia ser um coração esquemiando, né? Que aí vai, provavelmente, né? faz aquela tempestade Devem, elétrica. na continuidade aí da assistência dele, e com certeza isso foi investigado e revertido. Uma coisa, a gente falando de PCR, sempre é importante a gente focar sempre nessa logística de estar buscando as causas da parada. Porque eu acho que esse talvez seja o grande diferencial quando a gente acionou o suporte avançado de vida. Chegou a equipe do suporte avançado, médicos, enfermeiros. E aí, porque senão a gente vai cair naquela de fazer só o básico. Eu costumo dizer que se você não for buscar causa, você vai ficar fazendo um suporte básico um pouquinho melhorado. É um suporte básico de vida que acrescentou droga e acrescentou uma desfibrilação manual, digamos assim. Mas o grande diferencial é o quê? A gente ter tempo para, como você brincou lá, fosforar e pensar o que que motivou aquela parada. Por quê? Porque, a depender do que for, tem muitas delas que eu consigo tratar no local. E aí, pegando os casos de vocês, se você tivesse vocês, a pergunta é para os dois aí, vocês podem responder juntos aí. Elencar o pódio aqui, os 3 primeiros colocados de causas que mais vocês pegaram nessa carreira de vocês aí, o que vocês elencariam como as 3 primeiras posições? Hipóxia, hipovolemia e trombose coronariana. De longe essas 3 aí. É isso aí. Acho que infarto é o primeiro lugar. E hipóxia e hipovolemia vem andando lado a lado. Às vezes é uma hipovolemia relativa por causa de uma sepse, mas andam lado a lado. O adulto, né? A criança ali a gente já Criança mais hipóxia, né? tem mais a hipóxia. E aí, a gente falando sobre esse top 3, cara, acho que síndrome coronariana é o top 1 sempre, né? Eu acho que sempre vai ser nossa
que você vai investigar a causa, sempre ela vai ter que estar lá como uma suspeita pra gente, via de regra, né? Sempre. E aí, com certeza já pegaram várias aí de síndrome coronariana. Tem alguma que vocês lembram assim já de cara? Pô, essa daqui foi Eu tenho, top. eu tenho. Foi lá na UPA, inclusive. Eu lembro de um paciente que ele colapsou na sala de medicação. Porque isso é curioso. A gente estuda, né? E às vezes é difícil você transferir o que está no livro para a realidade. Isso. Porque veja bem, esse paciente ele foi atendido, o cara suspeitou de infarto, prescreveu AS e pediu ECG agora, tá? Sala de estabilização estava ocupada. Aí o que aconteceu no caos da situação? Esse paciente saiu sozinho para fazer as coisas. Tinha fila no eletro, ele foi para a fila da medicação. E aí ele colapsa na fila da medicação e foi presenciado. Então o pessoal correu, colocou na maca, a gente levou para a sala de emergência. Começou a manobra, ritmo chocável, chocou, antiarrítmico, pá, o cara voltou. E eu não vou entrar no mérito dos problemas do nosso sistema de saúde, mas nesse dia deu tudo certo. Tudo certo. A gente conseguiu acionar o serviço de transporte rápido, a gente conseguiu contato com a hemodinâmica rápido, e eu lembro que foi 2 horas de ele parar para ele sair da UPA em direção ao cateterismo. Tá? Perfeito. O triste da emergência é que a gente não sabe o segmento. Eu não sei se deu tudo certo, se ele não sei o fim. O Tá? pós dele, né? Como é que foi? Mas foi muito rápido nesse dia. E é muito bom, é muito... Gratificante, né? É meio óbvio, né? Quem é que não gosta de ganhar? Sim. Então, quando a gente ganha, ainda mais num negócio desse, é espetacular. E você falou uma coisa que é até importante a gente ter essa noção, que às vezes a gente pensa que o ganhar é o paciente sair vivo. Isso é uma discussão meio filosófica e complexa, mas pra gente, se a gente for pensar nisso, talvez a gente vai adoecer. Por quê? Porque às vezes você fez tudo que o paciente precisava, da melhor forma possível, mas existe uma coisa que supera a nossa capacidade humana, que eu acredito que é algo divino, que é o que? A vida e a morte. E aí você vai fazer tudo e vai chegar o dia daquele cidadão, daquela cidadã, e ele vai partir. Mas você não pode chegar e olhar assim, pô, nós não tivemos sucesso. Mesmo num cenário Perfeito. desse, a gente tem que ter a capacidade de dizer, pô, fizemos tudo perfeito, galera, tivemos sucesso. Se Fizemos o tudo que pós podíamos. dele vai ser futuramente, mas ele mesmo assim faleceu, cara, nossa parte a gente teve sucesso, é porque realmente chegou o dia dele partir. Então isso é uma coisa que me ajudou muito, até nessa questão de assimilação, porque a gente vai adoecendo, né? Poxa, Vai. aí a gente começa a acumular isso e vai adoecendo de fato, né? Teve um caso que, eu não sei se você era de lá, do Hospital do Coração de um funcionário de lá. Foi infarto também, esse Cara, lá. esse caso eu acho que é... Essa história é Essa sensacional. história é maravilhosa. Eu não trabalho lá, mas essa história Essa rodou história nosso é estado, maravilhosa. assim, né? Essa história é maravilhosa e para mim se torna mais maravilhosa porque atualmente eu estou trabalhando com os nomes que eu vou falar aqui. Dr. Yuri, Dr. Bruno Coutinho, enfermeira Aridalto, O próprio paciente. Tassiano, o próprio... Porque senão vai dar spoiler. Não. Mas O cara- paciente trabalha lá até hoje? aí o cara tava indo pro coração, É o que é técnico de técnico de enfermagem. enfermagem, e aí passou mal e colapsou. Foi socorrido por o pessoal de uma academia que estava lá perto, tá? E eles sabendo que tinha um hospital nas proximidades, correram lá e perguntaram: "Você trabalha no hospital?" Aí a enfermeira disse: "Trabalho. Vem cá que tem alguém passando mal." A enfermeira foi lá, correu, viu que era uma PCR e iniciou a manobra e pediu para chamar a equipe da emergência de lá. A equipe chegou, continuou a manobra, né? Iniciou o suporte avançado e ele não voltava. Optaram por, ainda fazendo manobra, transportá-lo até o hospital, onde teria mais recursos. Lá foi verificado que era ritmo chocável, mas esse cara não saía da fibrilação ventricular. Parece que foram 18 choques administrados. Esse cara não saía da fibrilação ventricular. Olha aí, Daniel, 18. Bateu nosso recorde, hein? Bateu. E aí o pessoal pensando, não, então, o que é que eu tenho ao meu alcance? Hemodinâmica. Gente, eu vou perguntar aos instrutores aqui, aonde tem no protocolo da CLS que eu posso, no meio da reanimação, levar esse homem para a hemodinâmica? Mas
como eu disse, o protocolo é um norte. Isso. É entender a fisiopatologia do processo ali. Como é que eu resolvo essa fisiopatologia? Exatamente. Então, eu queria que tivesse filmagem disso. Imagina só, o paciente em cima da maca, o médico em cima da maca, tipo, como se estivesse sentado em cima dele, fazendo Sim, massagem, enquanto essa maca ia para a hemodinâmica. Beleza, entrou na sala de hemodinâmica, continua a massagem. Punção arterial, continua a massagem. A ventriculografia, continua a massagem. Eles encontraram o ponto de stop, Caramba. colocaram o stent sem parar a compressão cardíaca. E aí, 1 minuto após após a abertura do stent, o paciente volta. Tem retorno de circulação espontânea. Pô, um total de 50 minutos de PCR. Eu não preciso nem dizer para vocês o prognóstico que é uma RCP de 50 Se minutos. você dizer que começou fora do hospital, deu 18 choques, você já imagina algumas lesões anóxicas, no mínimo. Então esse cara ficou entubado na UTI, com um balão intraórtico. Pô, caos. Mas essa história tem um final feliz. Para vocês terem ideia do grau de sequela, semana passada eu tava de plantão pegando um acesso central e ele passou lá na UTI e brincou. Eu tenho vontade de voltar a trabalhar na UTI. A única coisa que eu não gostei foi que ele disse que queria ir para porque era cardiológica, foi onde ele foi salvo. Meu Deus, Ou que seja, coisa. o cara tá consciente, orientado, sem sequela, trabalhando. Que top, cara. Amigo, se você não se arrepiar, é porque você não é gente. Sensacional. Isso é sensacional, né? E não foi nem eu que vivi, viu? É só uma história que me contaram. Eu me arrepiei aqui só de. Isso é muito gratificante. Isso é o nosso segundo salário. A gente trabalha para ser remunerado monetariamente, de fato, mas a gente perceber e ver que tudo que a gente estuda, que a gente busca, que, sabe, a gente conseguiu fazer a diferença na vida de uma pessoa. Cara, isso literalmente, por mais piegas que possa parecer, não tem preço. Isso faz a gente esquecer o cansaço, as noites em claro e tudo isso. Caramba, valeu isso dá propósito ao esforço, não é? Perfeito. Aí, cara, Perfeito. e aí você trouxe um tema bem interessante, porque quando a gente fala de IAM, o protocolo ele fala o quê? Cara, não dá pra tratar no pré-hospitalar. Você não pode fazer trombólise, né? Você não vai fazer o alteplase para ele. Coisa que a gente pode fazer em outros, né? Como o TEP, por exemplo, é recomendado que a gente faça. Mas pro IAM não. E o IAM, a grande diferença é o quê? Você ter hemodinâmica no local. E a grande sacada, para mim, nesse caso aí, foi o quê? O pessoal entender que só ia tirar ele da parada se fizesse o quê? Se abrisse a coronária dele. E foi com ele pra onde? Tinha disponível? Tinha. Cara, correram com ele, fazendo a reanimação e foram lá resolver o problema dele. Essa é uma mensagem muito importante, por quê? Porque se a gente não entender o porquê aquele paciente parou, não procurar entender isso, a gente não tira. Se o pessoal fosse só o protocolar, iam ficar fazendo a reanimação ao beabá lá embaixo, e esse paciente não ia voltar. Ele ia ser mais uma estatística, ó. Não deu, infelizmente. Infelizmente. Mas não era o que ele precisava ali pro Reverteu a momento. causa da parada literalmente na raiz, né? Foi lá na Exato, raiz. Literalmente, né? Agora, isso também deu sorte que ele estava num local que tinha essa disposição. E a gente também tem que entender que muitos locais que a gente vai estar de plantão, a gente não vai ter essa disponibilidade. E isso não é para incentivar um ato heróico. Porque isso não foi um ato heróico, isso foi um ato pensado e extremamente racional. Aí, até essa capacidade de a gente racionalizar é importante, que já começou, como você falou, aí eu já estava pensando. Muita gente talvez criticaria até o fato de estarem andando com ele lá fora. Vamos tirar ele aqui da reanimação e vamos com ele parado lá pro hospital. Porque o desfecho é pior quando você tá reanimando. Se não tivesse dado certo, ia ter um arrumo de médico no dia reclamando. Método de seguinte. O médico do dia seguinte dizendo que, poxa, isso aí não foi legal. E aí fizeram o quê? A gente sempre tem que dar com a balancinha chamada de risco-benefício. É a melhor opção? Não, mas cara, pra ele é a melhor possibilidade que ele tem, porque uma parada súbita provavelmente foi o quê? Foi o top 1 da gente, né? Top 1. Que vai ser o quê? O IAM. Então, assim, a equipe teve uma presença de espírito técnica. E eu vou dizer mais. Pra ele não ter voltado com lesão anóxica desse jeito, é porque a reanimação nem conhece. Nem conhece aqui. A qualidade da reanimação foi absurda. Absurda. Exatamente. Isso aí, esse tipo de coisa você não precisa nem ter vivenciado. O desfecho do paciente fala muito alto a favor da equipe. Até deixar o parabéns aí. Os colegas que você citou, não os conheço, mas de fato são profissionais que realmente fazem diferença no dia a dia deles aí. Eu me orgulho muito de estar lá. Agora
fazendo parte daquela equipe. Assim como eu me orgulho de ter feito parte do SAMU. Show. E aí, falando, meninos, assim, não sei se o Daniel já pegou também, a gente fala sobre tentar identificar causas, mas tem causas da PCR que são muito desafiadoras. Às vezes a gente, cara, a gente até, assim, é suspeita dela, às vezes a gente não tem os recursos necessários para identificá-la de fato qual é, mas para tratar exige um pouco de coragem, digamos assim, vou usar esse termo aqui. Eu vejo muito o TEP nesse enquadramento do que eu tô querendo falar aqui. Porque o TEP, o ideal é você ter ultrassom, tá? Esse é o padrão ouro, talvez até você fale um pouco sobre isso. Daniel também anda com ultrassom também, tem o seu, né, Daniel? Ultrassom hoje cada vez mais tem que ser algo mais Cada vez mais. necessário, básico pra gente ter no dia a dia. Médicos e enfermeiros também, né? Isso aí. Inclusive um abraço aí pra minha amiga Ilderjane, enfermeira top com ultrassom assim. Faz uma diferença enorme no hospital universitário do nosso estado aqui. Salve, Dejão. E esse é um profissional exemplar. Grande abraço para ela também. E assim, quando não tem ultrassom, você vai pela clínica da coisa. E aí, faz ou não faz? Vocês já pegaram o caso desse jeito assim? Acho que é desafiador mesmo. Cara, na minha opinião, esse é o mais desafiador, porque a intervenção, que é a trombólise, no meio da PCR, é algo que deixa qualquer cidadão inseguro. Acho que faz pouco tempo, acho que faz um ano, eu peguei um caso de uma jovem que era um hospital privado, e ela chegou no pronto-socorro com um quadro de dispneia e acidose metabólica, sendo que ao invés de estar desidratada, tá? Ao invés de estar seca, ela parecia estar cheia, tinha uma jugular túrgida, tudo. E aí, rapidamente, antes da gente conseguir fazer qualquer propedêutica complementar, ela evoluiu para PCR. E a gente começou a manobra, e aí, pô, infarto de VD ou TEP. Ela jovem, não tinha o padrão de risco para IAM, mas tinha o padrão de risco para trombose. Aí, pô, vou tentar fazer. Decisão difícil, né? Vou fazer a trombólise durante a da RCP. E aí a gente fez a trombólise durante a RCP. Esse caso não teve um final feliz, a paciente não voltou. E eu fiquei dentro de mim, puxa, será que o meu trombolítico piorou a situação e não fez ela voltar? Eu fiquei com isso na cabeça, me maltratando ali. E semanas depois a gente recebeu o laudo da SVO que era TEP, tá? Então, poxa, o que é que... Teve um final feliz? Teve, mas o que é que consola? No final das contas, o que é que você quer? Eu fiz tudo. Perfeito. Então, a gente Aquele lance, teve sucesso. teve, entre inúmeras aspas, a gente teve sucesso Perfeito. na reanimação, né? E eu acho o TEP mais desafiador por isso, porque a tua intervenção, ela é delicada, é um trombolítico. E aí, tu vai fazer enquanto você tem chance de quebrar até o externo Você do vem carro. ali, assim, muitas vezes a principal diagnóstico diferencial, que é o IAM, é o que você não deve fazer o trombolito. E aí você sabe que se você errar ali, então você diminui muito a possibilidade de reversão de outras coisas. Você Então, pegou alguma de TEP já, Dani? Quero Não, eu quero nunca até peguei, fazer um não. parênteses. Cada vez que um emergencista fala ele se coloca em primeira pessoa, entenda que é a primeira pessoa do plural. A gente sempre tem Perfeito. uma equipe que dá apoio pra gente. Perfeito. Sem a equipe, você não faz nada. E talvez seu grande desafio seja liderar a equipe, todo mundo no mesmo padrão, no mesmo ritmo. Isso. É fundamental todo mundo seguir junto aí, né? Harmonia. O maior desafio que existe, na verdade, é isso, né? Porque foge muitas vezes ao seu controle, porque não basta você ser treinado. Todo mundo tem que ser também, entende? Então tem que ter. E aí, você puxou para isso aí, uma coisa importante é o diferencial, por exemplo, do SAMU, né? Não querendo dizer que o pessoal do SAMU é melhor do que qualquer outro lugar. Longe de mim, inclusive, nas UPAs aqui, nas quais eu trabalhei, a gente trabalhou, a equipe de Sala Vermelha era sensacional, né? Sensacional. Quem era de Sala Vermelha ali, gente que estava em outro setor, mas que na verdade trabalhou muito na Sala Vermelha, então pegou muita mão. Essas pessoas elas têm a prática, mas a questão do SAMU é porque é a rotina do SAMU.
É entende? tão Então, rotina que você toca uma PCR sem falar nada. todo mundo já sabe o que fazer, Perfeito. todo mundo já sabe para onde vai, todo mundo já sabe a sequência. Então, não você tá ali, Caos. Você tá deixando o caos. não tá. Então você tá ali num pronto-socorro, você pega, vou dar um exemplo aqui, uma situação de emergência, 2 no dia. No SAMU você pega várias, praticamente todas é emergência, entendeu? Então, quantas em 10 plantões que você dá, quantos desses plantões aí você não pega pacientes em situação de parada cardíaca? Quase todos. Pois é. E E é mais de uma exatamente- vez, E não entendeu? dê plantão comigo não, que eu atraio, velho. Eu no SAMU, essa semana eu tava na regulação, eu tive que orientar 3 reanimações, o pessoal tava me expulsando da regulação. Amigo, pelo Rapaz, amor de Deus. antes alguém como você atrair, né? É. Isso eu até prefiro, meu amigo. Eu até prefiro Eu que costumo seja. dizer, eu até brinco com os meninos, aí eu vou botar 1000 aspas agora, eu gosto, por quê? Porque, cara, pra mim é algo que eu costumo dizer, é algo que eu mergulhei há muitos anos, então assim, dá sentido à minha função, então, é óbvio que eu não quero que ninguém pare, mas se tiver, vamos embora, vamos fazer o que Pra a gente cima. é nosso Vamos propósito, pra é isso, cima, né? né, Bruno? E aí tá falando de TEP, e aí até os alunos perguntam, cara, como é que você, até brinco, como é que você vai dar um diagnóstico de TEP? Esquece da parada, como é que você identificaria o TEP no pré-parada? O paciente chegou lá pra você, quais são os sinais que Preparada. você vai Vamos lá. até? Eu acho que isso é uma coisa curiosa, porque em medicina a gente não entende como funciona o nosso processo diagnóstico. E o nosso processo diagnóstico, desde a anamnese, nada mais é do que estatística. Você pega aquelas informações, isso vai vir na tua mente um diagnóstico, e você faz a estatística. Lógico que você não vai calcular com precisão, mas a ideia é que a gente calcule com base no que a gente colheu, qual a probabilidade desse diagnóstico. Qual a probabilidade pré-teste antes de eu fazer um teste? Porque se todo TEP eu conseguir um anjo TC assim, ó, moleza, né? Seria top. Então, qual a probabilidade pré-teste desse diagnóstico? Então, você vai procurar sinais do exame físico. Você vai procurar uma taquicardia, você vai procurar uma paciente que não tem uma história que te faça pensar em pneumonia, você vai procurar uma paciente que tem sinais de insuficiência de VD, né? O TEP, ele obstrui ali a saída do ventrículo direito, então do VD para trás vai estar congesto. Então você vai ter turgência jugular 45 graus, você pode ter edema, você pode ter hepatomegalia, né? Você vai ter um VD dilatado com um eco beira-leito. Isso aí é lindo, né, gente? Se você bota ali a subtifoidiana e vê um VD estufado, você matou a pau. É a molezinha também. Mas a grande questão do TEP na parada cardíaca, e isso aqui que vai chamar a atenção da gente, né? Porque assim, se for perguntar, né, na semiologia principal, principal sintoma de TEP, dispneia, principal sinal, taquicardia, Aquela dor torácica pleurítica. que pode ser tudo, Que pode é- ser assim, muita coisa pode dar isso aí, mas a questão é o TEP que vai ser uma causa, vai estar lá no T, o que vai ser uma causa de parada, é o TEP maciço. Maciço. Esse aí é que, os sinais desse TEP é que vão chamar a atenção. Perfeito. Então, assim, não é qualquer TEP que vai parar, não. Ele vai ter que ser um TEPzão Tem que ser um grande, TEP maciço mesmo, que vai gerar o choque obstrutivo, Perfeito. que vai dilatar o VD. E você vai botar ultrassom e o VD vai estar Vai dilatado. estar o E VD aí, estufado, eu tô jugular, falando zona- sobre isso, e você imagine. E quando você tá no meio de um cenário que já tá parado, você não tem essas informações, não sabe se ele tava com dispneia prévia, que às vezes você já chega, pega o paciente, é um paciente do andar, aquele chamado, você cobra a urgência no andar, chegou lá, o cara já tá parado. Você ainda vai colher algumas informações e já tá atuando lá. E muitas vezes você não tem. Teve até um caso, uma colega, inclusive colega médica, doutora Isis, manda até um abraço pra ela também, fez a CLS com a gente meses atrás, e o tio dela foi fazer uma cirurgia letiva, Daniel. Foi fazer uma cirurgia de hérnia. Fez cirurgia sem intercorrente, estava de alta. Ia sair de alta à tarde. Pela manhã, ela disse que ele se levantou, colocou o chinelinho dele para ir ao banheiro. Ele se levantou e subitamente só fez gritar com uma dor no peito e desmaiou, parou. O Colapso. pessoal começou a reanimar. Aí, óbvio, diagnóstico ali pra gente fechar, perfeito pra gente ali seria o quê? Ultrassom. É isso? Seria, mas no local que ele tava não tinha. Mas a história clínica fez com que o colega médico que estava lá, salvo engano foi o doutor Ariano, não me lembro se foi ele, mas como é algo positivo, vou usar o nome dele aqui, mas não me lembro se foi ele exatamente que ela me passou. E
optou como era um pós-cirúrgico imediato e a clínica era sugestiva para isso, foi lá e fez o trombolítico. Aí tem um desafio na trombose. Você faz, tem todos os riscos aí de sangramento e tal, mas risco-benefício, valeria muito a pena fazer. Fez nesse paciente, e aí vale salientar aí, se fizer o trombolítico, tem que fazer essa reanimação por pelo menos quanto tempo mais? 60 minutos. 1 hora pelo menos. Então fez a trombose, pelo menos 1 hora, tentando reanimar esse paciente. Ele voltou rápido, depois da trombose. Teve todas as complicações no pós-parada dele? Teve sangramento, foi fazer hemodiálise, teve várias coisas. Mas onde é que ele tá hoje? Em casa, trabalhando na oficina dele, fazendo portão do mesmo jeito, sem sequela alguma. Pois é. Aí você vê, isso é até uma mensagem clara, porque é muito desafiador, não só, que é o que a gente tá colocando aqui, o TEP, é difícil às vezes dar um diagnóstico, você tem que ir muito pela história, por isso tem que estar muito organizado a RCP, para você tocar a RCP e ao mesmo tempo tá fazendo o quê? Investigando, buscando sinais. Aí se você estiver só administrando causa aqui, você não consegue fossorilar para buscar causa. Aí o que esse colega médico fez? Pô, essa história aqui tá muito sugestiva disso, bora fazer. Ah, mas tem risco de sangramento. Cara, o risco maior dele agora de ficar fadada tá morto. E esse cara tá lá hoje. Ah, se ele não voltasse como a sua lá. Cara, mas eu fiz o que tem que fazer. Então, às vezes vai ter um desfecho positivo como dessa colega, às vezes não vai ter. Mas em ambos os casos, Missão foi cumprida. rapidamente identificado um saldo sugestivo e atacado aquela causa. Então, o TEP, assim, é um caso que chama muito. Outro que me chama muito também, assim, é de tamponamento. Aí o aluno pergunta, mas peraí, como é que tá a jugular? Como é que tá a ausculta? Cara, isso tudo eu consigo ver num pré-parada, mas durante a parada você não tem como avaliar nada disso. Ou você tem ultrassom, ou você tem que ir pela história também. E que está sendo cada vez mais usado, né? O pessoal fala que o ultrassom vai ser o novo esteto. Inclusive, assim, é considerado nos Estados Unidos, né? E eu acho que isso tem que se estender para todo lugar para que sirva de incentivo para ter, porque assim, é absurdo você, num serviço, uma sala de emergência, não ter um ultrassom, né? Então, nos Estados Unidos é má prática médica você não ter um ultrassom numa sala de emergência. É má prática, entendeu? É uma ferramenta tão valiosa, né, para diagnóstico e para terapias também, guiadas, né? Que você pegar um acesso central sem o auxílio do ultrassom é considerado uma prática médica, né? Não justifica os riscos, você colocar o paciente, expor o paciente a tantos riscos por você não ter um ultrassom ali que é algo Básico, né? Básico. É para ser, né? Essa questão aqui, vocês falando só, remete ao que a Aldeci falou, né? O colega lá pensou em TEP, investigou, viu ali aqueles sinais e sintomas, da mesma forma que a Aldeci também, para embasar a decisão dele, muito corajosa, porém bem respaldada diante do que ele tinha ali, de achar que era TEP e trombolizar. Entra naquela máxima, né? Eu não sei o que você tem, mas eu sei o que você pode ter. Eu não sei exatamente o que você tem, mas eu sei tudo que você pode ter baseado no que eu vou colher, no que eu vou observar. Então, é isso, a gente tem que saber. Você escolhe engaso durante as PCRs de rotina ou nem todas você escolhe engaso do paciente? Não, durante o PCR não. Mas É porque o que acontece durante uma PCR você colher uma gás, a chance de ter alterações é muito grande. Então, E vai ser mascarada pela microhemodinâmica, né? exato. Então, assim, você pode se guiar erroneamente. Então, o ideal eu suspeito aqui que foi, por exemplo, uma acidose metabólica, eu já tenho antes, ou então, já que eu não tenho, mas eu tenho uma história, né? Chegou dispineico, renal crônico, dialítico, não fez a diálise. Isso. Né? Opa, não fez a diálise que era para ter feito 3 dias atrás, última vez não sabe nem quando fez, então pode estar acidose, pode estar com hipercalemia. Vou fazer as cegas? Não, você não vai fazer as cegas, você Não está é fazendo... cegas, exatamente. Você tem um porquê de fazer isso. Exatamente, tem um racional por trás. Eu estou perguntando isso, é proposital, por quê? Porque tem muito aluno que tem receio de tratar isso no CLS, porque não, e a gaso? Eu digo, cara, essa gaso sua aí não é muito confiável se você está esperando por uma coisa. E detalhe, vai ter situações que nem gaso você vai ter. Eu até brinco. Imagina no SAMU. Eu não ando com gasômetro dentro do SAMU. E aí? Só que tem histórias que são soberanas e você vai ter que tratar. Então, isso tem que ser levado muito em consideração também, nem vai tratar. Acho que o mais importante do que a gaso é você pedir a alguém e vá ali fora, fale com o acompanhante. Isso. Só para saber o que ele tem de comorbidade e o que ele toma de remédio. Perfeito. Aquele bom e velho sample
faz o sample. Avaliação secundária. Exatamente. Anamnese boa aí. Faz o sintoma, alergia, medicamento uso habitual, última refeição. Vai lá fazer. Tu lembra do mantra, né? Que a gente fazia lá? Eu brinco dizendo que o mantra do ACLS que a gente faz é pra quê? É pra você botar a RCP num piloto automático pra você andar, pra sobrar o máximo de tempo possível pra você fazer esse tipo de coisa aí. Pra você pensar. Porque se você faz o mantra, o que é o mantra? Pra quem não conhece o mantra ainda, é aquela tríade da gente, né? Vamos lá, choco aí, compressão, ventilação e veia. Veia no sentido de ver a droga da vez. Fiz a droga, acabou, preparei a próxima. Porque eu sempre vou fazer a medicação no início do ciclo pra otimizar isso aí. Um relógio só resolve tudo. Aí tô fazendo, sempre vai sobrar 1 minuto e meio. É esse tempo que eu tenho com tranquilidade, sabe? Pô, o mantra me garante que a reanimação, o básico, tá andando sozinho. Aí eu tô livre, aí no seu caso aí, pra fazer o quê? Anamnese, colher informação, virar um investigador. Revisar o último laboratório. E aí você vai tratar de acordo. E aí é que entra aquela questão do emergencista, né? O que é que vai lhe nortear? Dentro do ACLS aqui, né? Dentro da manobra de RCP, dentro de uma reanimação, eu não sei o que ele tem, mas eu sei o que ele pode ter. O que é que ele pode ter que vai me vir à cabeça e eu vou ter que excluir um por um aqui, 5Hs e 5Ts. Então eu vou procurar o que é que pode estar encaixando aqui nesses Hs e Ts. Alguns são tratáveis durante a parada, outros não. Outros não. Mas aí, se você puder cobrir tudo que você puder, perfeito. E tem coisas que são até, às vezes ficam mascaradas, assim, tem que até fugir do lugar comum. Até vou trazer essa pergunta pra cá, que é uma pergunta clássica que sempre fazem. Brunão, qual o melhor momento pra entubar? Eu começo até a rir. Por quê? Parece que é uma receita de bolo. E não é uma receita. Aí me corrijam se vocês tiverem uma opinião contrária à minha. Fiquem bem à vontade para fazer isso. Mas não é a receita de bolo. É o caso que me pede uma intubação precoce ou não. É o paciente que me pede. E eu tenho que saber interpretar esse paciente, esse pedido. E aí eu tô falando sobre isso por quê? Porque às vezes tem tanta coisa pra gente fazer antes de querer pensar em intubar, que o paciente tá pedindo e vai mudar de eixo dele, e a gente só foca, às vezes, em coisas que não são prioritárias, né? Então, assim, o que vocês diriam, assim, qual o melhor momento de intubar, se intuba todo mundo? Qual o gatilho pra vocês, assim, na forma geral? cara, eu acho que depende muito da cena. Como assim? Eu tenho muita gente para me ajudar. Então eu consigo entregar essa ventilação na mão de um físico que vai saber acoplar o ambuzar direitinho, papapá. Ok, eu não tenho pressa para entubar. Não, eu tenho que administrar o caos enquanto eu ambuso. Meu amigo, eu vou pedir meu laringue e o tubo no primeiro ciclo. Por quê? Porque é menos uma coisa para me preocupar e vai me sobrar tempo para pensar na causa. Por exemplo, no SAMU, eu gostava de entubar precocemente. Pelo RH, né? A gente trabalha com o quê? Três pessoas? Isso é Três. Loucura. Então é melhor eu entubar, que eu já resolvi mais uma coisa aqui. E no SAMU, como as coisas acontecem muito rápido, ao final do primeiro, talvez do segundo ciclo, você tá com veia e tubo resolvido. Então agora é só modo automático e pensar no que é que pode estar acontecendo. Perfeito. E aí sua justificativa é de RH. É isso. E isso é engraçado, vendo. porque no SAMU eu consigo acesso e tubo mais rápido do que em alguns lugares com muito mais pessoas. Equipe mais treinada, com mais N e mais entrosada. Mais porque entrosada. A gente passa muito tempo só aquelas pessoas ali, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Entrosamento faz. É interessante que quando fala na questão de intubação, eu só me lembro que... Então, deixa existe agora, vai aflorar agora. Vamos lá. Não, nem é fora não, isso aí é da emergência. Espero que eu tenha uma polêmica pra brigar com ele depois que ele responder. É da emergência mesmo, que profissionais de saúde mesmo, aquela doutora que já saiu daqui, mas que estava trabalhando aqui, absurda, ela foi na PCR na rua. Você acredita que ela não entubou o paciente? Eu disse, foi mesmo. Isso é um absurdo, não ter entubado. Ou seja, eu disse, mas vamos lá, vamos ver aqui umas coisas aqui. Será que ela ventilação estava eficaz? Provavelmente ela estava certa, mas vamos ver aqui, vamos tentar entender. Então, até mesmo no meio, né, é quase que uma regra, é lei. Se Você parou, vai ser excomungado se não entubar o paciente. já vi, Bruno, já vi. Eita, paciente parou. Laringo e tubo, traga um laringo e um tubo 8. Depois que chegar, pode trazer o carrinho. Exato. Pronto, entubei, Eu tenho perfeito. uma Agora teoria eu vou, sobre isso. né, agora eu vou checar ritmo aqui. Então, o melhor momento. O Aldeci foi perfeito na resposta dele. Né? Depende muito da situação. Tá? Mas eu diria que se a causa for hipóxia, se a principal hipótese for hipóxia, Mais rápido é uma possível. prioridade. Perfeito. Ponto. Né? Vai estar lá
primeira... No topo da lista de no prioridades. topo da Perfeito, lista. prioridade. Se não for hipóxia, também é uma prioridade. Também é uma prioridade. Agora, entenda bem, é uma prioridade desde que o momento seja tranquilo, desde que as outras coisas já tenham sido Tem feitas, andado bem. desde que, ó, já checou o ritmo do paciente, as compressões está tudo ok, e o cenário é favorável aqui para fazer aquilo. A pessoa que irá entubar, o médico que está lá, ele tem expertise, porque de preferência essa intubação, ela Sem tem que ser interromper, feita mano, sem interromper. Né? interrompendo minimamente aquelas compressões. No máximo, só na hora de checar o posicionamento. A 10 preferência é segundos no entubar. máximo. Exatamente. Enquanto tá Laringoscopar, lá, ó, tá, sob manobra. ó, laringoscopar e não para não. Entendeu? Eu tô lá, tô vendo, tá lá, subindo e descendo ali a glota do paciente ali, mas eu vou assim, de preferência assim, ou seja, tem que ser alguém com Exige muito com perícia. expertise. Exige. E qual é a situação que aí você vai ter que priorizar a todo custo mesmo a principal causa não sendo hipóxica, não sendo hipóxica, né? E inclusive tá lá no manual da CLS. A ventilação é permitida com dispositivo bolsa, válvula, máscara, desde que, aí a Aldeci falou aqui, desde que esteja ventilando, o tórax está expandindo, tem curva de Não capnografia. comprometeu via aérea, né? Ó, se não consegue ventilar sem a via aérea, aí, meu amigo, Até porque, assim, é o que você tá dizendo, mesmo Manda que ver. você acha que não é como causa primária, mas se você tiver desse jeito, ela vai transformar vai em se uma causa transformar, de exatamente. hipoxemia. Então, assim, se tiver alguém com expertise para fazer, tá? Desde que não comprometa ali checagem de ritmo, não comprometa as compressões, tá? Então, vai lá. Se não é essa situação, tá ventilando direitinho, sem o tubo mesmo, tá lá no bolso válvula massa, tá ventilando, pode ficar para cuidados pós-parada. Perfeito, durante a parada é um momento mais oportuno. Eu costumo dizer, eu sempre me baseio muito pela causa também. Foi legal você trazer essa questão de RH, porque é outro contexto também. Mas o caso Pé, teve até mandar até um abraço para o Cana aí, que é outro Sempre. monstro, né, da emergência e da anestesia Da ali, vida, né? da vida. Sem É, precedentes, sem É o precedentes. cara que eu digo que onde toca vira ouro, o cara assim, que você tem que colar nele, né? Um abraço aí para o Cana. Tá lá na China, tá É? dormindo essa hora, que é o fuso horário. Muito bem, muito bem. Aí o que que acontece? Fui com ele pra uma que era até um programa bem reservado, mas a gente chegou lá. O senhor tinha até eu brinco, tinha uns 10 quilos de papa na boca do homem lá. Sequelado de AVC. Qual é que você acha que foi a causa? O cara broncoaspirou, aponta pra qual causa? Hipoxemia. Aí que foi a primeira coisa que a gente fez lá quando chegou? Montou material de intubação. Antes mesmo da gente, droga, a gente já montou material, botei ele pra intubar e a gente já foi providenciando droga. Por quê? Porque a hipóxia também já denota o quê? Um ritmo não chocável. Aí a gente já iniciou droga. Então, entender o mecanismo facilita. A gente foi rápido. Você já o senhor voltou rápido Já também. começa a reanimação revertendo a causa. Então, porque pede. Aí você pega um Se quadro tiver de voltar, volta. um quadro de anafilaxia. Você imagine. Cara, o cara provavelmente parou o quê ali? Uma hipoxemia tá fechando. Cara, entube pra ontem. Até brinco. Nesse aí tem que ser rápido, não. Tem que ser pra ontem. Tem que ser, você já tá atrasado. Você começa atrasado. Escolhe um tubo mais fino, de um diâmetro menor, pedindo a Deus que passe. Porque senão vai ter que ir para as habilidades médicas lá Faca. e fazer o quê? Cirúrgico, acesso. Faca no pescoço. Entendeu? Então agora, vamos dar um exemplo lá seu, que você falou hoje aqui, o cara lá do Hospital do Coração. Um cara desse, ele não tinha, a princípio, pelo que você me falou, nenhuma indicação para ficar correndo para entubar ele, porque foi algo súbito. Você estava ventilando ele sob ambu, cara, o que ele mais precisava era correr, o que fizeram com ele. Vai mole não. Mas imagina se tivessem parado para querer entubar ele, e aí não é uma coisa tão simples que tá massageando. Então será que se o desfecho dele teria sido tão positivo? Então é nesse contexto que eu quero trazer intubação. A intubação é cada caso que vai ter que lhe cobrar. Agora sim, organizei tudo. Vou bater no mantra de novo. Fez o mantra. Tá tudo organizado. Tô com tempo. Já tô lá no... Gente, ó, já tá uma reanimação um pouco mais longa. Mesmo não sendo hipoxemia, cara, vamos proteger essa via aérea. Isso pede broncoaspiração. Isso, perfeito. Facilita, porque eu não sei se vocês, mas, cara, quantas vezes a gente não esquece sem querer, lá na reanimação 30/2, quem tá na compressão, quando já tá hipoxêmico também, de tão cansado, esquece de parar. E aí não fica... Quando você tá com entubado, faz o quê? Assíncrono. Uma ventilação a cada 6 segundos e a compressão contínua. E é uma forma de você, tipo, eu vou otimizar aqui minha ventilação pra eu ficar despreocupado com ela. Perfeito. Eu tenho uma perfeito. via aérea na mão e aqui eu já estou protegendo de uma outra complicação, de uma coisa que pode fazer com que, mesmo que ele volte ali, o coração a bater novamente, enfim, teve a circulação espontânea, lá na frente
ele pode morrer por isso, que é a broncoaspiração. Então você já livra ele disso aí lá na frente. Perfeito. Mas a gente vai entender e fazer isso de forma racional e técnica. Racional. E minha Não pode teoria, comprometer as outras etapas. e minha teoria, Dani, sobre fazer isso de forma muito precoce, é assim, posso estar redondamente enganado, mas é um achismo meu, tá? Que é o quê? Justamente no início a gente tá com um pico de ansiedade, é tanta coisa pra gente pensar e fazer, que a gente quer se agarrar a primeira coisa pra fazer, porque isso traz paz pra gente. Que é o quê? Imagina, você chegou lá, ó, já pega meu laringo, vamos entubar, por quê? Na sua cabeça você já está agindo, você já está ajudando o paciente. E no final das contas você está ajudando, mas será que essa era a principal ajuda que ele precisava de imediato? Isso. Não é o que é melhor para mim enquanto profissional, é o que o paciente necessita de prioridade. Isso E a aí. intubação, em alguns casos, vai ser o que ele necessita de prioritário. Mas às vezes não. Então, talvez você ter que decidir isso de forma mais racional exija mais de você, do seu emocional. Por isso que eu volto de novo que eu falei no podcast, no início aqui do podcast. É um cenário desafiador, por quê? Porque além de eu ter que saber, estar atualizado, eu ter que ser rápido, eu tenho que ter muito controle emocional, fazer gestão de, de sentimento, né? Exatamente. De emoção. Por isso que eu acho que é a grande dificuldade da RCP. É isso aí. Amigos, queria trocar no outro assunto aqui. Deixa eu polemizar antes. Vai, não, sim, Antes vai. da gente sair da Vamos via aérea. criar uma briga com o Antes da Daniel. gente Vai lá. sair da via aérea. Só tomar uma coquinha Vai, aqui. toma, então, uma Pode tomar coquinha. que vai ser pouca. Quem você acha que é o rei da via aérea? O anestesista ou o emergencista? Eita. Eu joguei Olha, no- Isaac, parece que Joguei isso vai dar um no corte, viu, Isaac? Joguei nos peitos. Porque o cara ele tem RQ em medicina de emergência e agora tem RQ em anestesia. Não, eu vou até Ele mudar vai a desagradar pergunta. alguém. Eu vou mudar a pergunta. Onde Muda. foram suas intubações mais difíceis? No centro cirúrgico ou no SAMU? Isso dá um corte, vai lá. As intubações mais difíceis foram, sem dúvida nenhuma, na emergência. Resolvido. Obrigado, gente. Tá respondido. Pois é. A anestesia tem... Eu vou brigar aqui comigo mesmo, né? Então tá tudo em casa. Que antes, quando eu entrei na residência de anestesia, eu já tinha 7 anos de emergência. Então eu já tinha aí essa bagagem. E assim, eu vou... Eu sempre quis soltar essa bomba com o anestesista. Eu vou dar um exemplo aqui. Tinha dias que eu manejava via aérea de 10 pessoas, né? Entubava 10 pessoas. No plantão, na época do Covid, em um plantão de 12 horas, a quantidade maior de pessoas que eu entubei, em um plantão de 12 horas, foram 5 pessoas. Agora sim, 5 intubações, Jesus. 5 intubações, Faca na caveira. 5 intubações, assim, paciente para parar, né? Na iminência de parar ali, né? Covid era bronca. Então, assim, foi fantástico você ter levantado isso aí, porque a expertise em via aérea, assim, na minha opinião, o profissional de maior expertise ainda é o anestesiologista. Desliga aqui esse microfone. Vamos. Até porque, assim, existem os cenários que a gente entuba na emergência, né? Então, praticamente todos, não é só aquela questão eletiva, né? Mas a gente vê tanta via aérea difícil, né? Mesmo em cenários mais tranquilos, que aquilo acaba dando Know-how, né? uma bagagem, né, maior, porque você conhece muito mais variações, né? Apesar de que a maioria delas você não vai estar naquele Ambiente desespero. estressor, né? Exatamente. Que aí esse é um fator de dificuldade. No final das contas, você acha que ele tá em cima do muro, ele tá falando pros dois lados. Mas eu vou defender ele aqui. Mas cai naquele negócio que a gente falou. Se você é pego desprevenido, isso tora suas pernas. O anestesista, ele tem tanta expertise que se chegar uma situação muito difícil em uma emergência, ele não vai ser pego desprevenido. Então eu arriscaria até eu concordar com ele. Bem baixinho. Aldeci, quando eu entrei na residência, eu tinha esse pensamento. E eu era muito resistente. Mas depois eu vi que realmente, assim, é muita via aérea que a gente vê, que a gente tem a oportunidade de lidar com elas, né? Mas, E assim, só um detalhe que eu lembro demais. No meu primeiro dia, no Varela Santiago, eu entubei 12 crianças. 12 via aéreas de criança. De bebezinho, de até ali 10 anos de idade, né? Então, no meu primeiro dia, tanto que eu falei pro preceptor, rapaz,
Em um dia aqui eu entubei mais crianças do que meus anos tudo no SAMU junto, né? Porque de fato é isso, né? Então tem essa parte aí também. Você vai trazer expertise. Até da criança. Por que que era uma coisa até pra eu ter falado na hora que a gente tava falando sobre criança, mas eu me lembrei agora. Por que criança é mais difícil? Porque é uma coisa, são pacientes que tem ali A a carga emocional. deterioração rápida, certo? Que a gente não tá tão acostumado com isso. Não é um piscar Né? de Não é olhos. rapidão, então é uma situação que a gente não tá acostumado. Então, para cada, sei lá, vou chutar aqui, numa percepção, para cada 30 emergências com adulto, a gente pega uma emergência com criança. E dessas emergências, Menos ainda. menos precisa de ainda a tudo. gente precisa entubar, menos ainda estão em parada cardíaca. Né? A gente tem que lidar com a Por RCP. isso que torna mais desafiador, né? Mais desafiador. Né? Então, o cenário da criança é esse, né? É um indivíduo que causa mais comoção, então a gente tem que dar conta do emocional ali, do estresse emocional da equipe e o nosso também, que a gente também não é acostumado a lidar com isso, então é mais comoção, menos experiência, que a gente pega menos, né? E todo esse contexto aí faz com que seja mais difícil mesmo, só porque eu queria lembrar disso aí. Show. Respondeu. Eu queria trazer uma questão aqui também, que a gente tá falando sobre histórias de RCP, e tem uma que me marcou muito, né? E como você costuma falar aí, não teve um desfecho que a gente desejava, né? Foi de uma criança, e falando sobre criança também, uma inclusive que eu tive o prazer de fazer, o privilégio de fazer com o Dr. Walker, sumidade, assim. Aplausos. Walker é um Mestre cara Walker. que faz igual a Faustão. Não é só no profissional, é no pessoal também. É um cara incrível, é um cara daqueles que você tem que sentar com ele para comer 1 quilo de sal e conversar comendo 1 quilo de sal para demorar bem muito. Você conversando com ele, que tem muita coisa, né, a gente aprender com ele. E fui com o João Melo, grande condutor socorrista que já foi lá do SAMU, também por muitos anos, cara de excelência assim enorme. Vocês trabalharam com o João Melo também? Incrível, incrível. Grande E a gente foi atender um menino, 4 anos de idade, atropelamento por van. TCE gravíssimo, abordamos ele ali à altura de Bom Jesus, o município ali. Chegamos, a criança estava em PCR, começamos a reanimar, a gente passou 1h20 reanimando. Isso era o quê? Umas 14 horas, mais ou menos, o sol, assim, desgraçado, calor, gente dentro da viatura, o ar-condicionado não tava dando conta, o macacão molhado, aquele cenário bem... Hostil. lá. Bem hostil. E, cara, a gente passou 1h20, a pessoa perguntou, caramba, vocês ficaram esse tempo todinho fazendo? E tinha... Será que tem indicação ainda? Até brinquei, cara, a gente se olhava, a gente se entreolhava e dizia assim, poxa, não tem mais indicação. Essa criança aqui não tem mais indicação de fazer, mas a gente não conseguia tomar uma decisão para parar, que é nesse ponto que eu queria chegar. Essa criança era tão complexa, você falou de acesso lá atrás, eu tentei acesso dela, acho que umas 2 vezes no máximo também, a criança não conseguia e parti pro intraósseo nela, posicionei o intraósseo dela. E aí, quando parar? Como é que é? É uma pergunta que eu escuto muito também. E aí, Bruno, quando é que a gente deve parar? O que vocês podiam dar de conselho pro pessoal? Cara, a gente tá aquela conversa pré-programa, né? Acho que a hora de parar é a hora que você tiver em paz pra olhar no olho da família, do pai, do filho, enfim, da pessoa que perdeu o ente querido e dizer, eu fiz. Trocando em miúdos não tem receita de bolo, né? Sensacional. Porque a American Heart traz até um detalhe. Se você tá lá com a capnografia abaixo de 10 por mais de 20 minutos, mesmo você garantindo que a RCP está de altíssima qualidade, pense na possibilidade, ele não manda nem para, eles pense na possibilidade se você não tá fazendo um esforço fútil, vou usar até o termo na tradução literal. Se até os caras botam o gato no telhado, amigo. Porque não dá pra gente bater o martelo. E aí, isso que você traz é muito importante. E no SAMU, inclusive, eu falo muito com os meninos, porque às vezes a básica tá lá fazendo e aciona um UTI. E aí tá lá. Eu, inclusive, tava orientando a família, que eu, quando eu tô na regulação, eu fico orientando a família para fazer RCP, para pelo menos dobrar ou triplicar a chance desse cidadão. A básica chegou e às vezes a USA vai chegar já tem 20, 30 minutos. E tem colega que às vezes chega, não quer reanimar. E quando vai comigo, eu já vou dizendo, só, fulano, a gente chega lá e a gente vai fazer minimamente em respeito. Primeiro ao paciente, mesmo às vezes a gente sabendo que o prognóstico é terrível, porque a gente já vai com informações, em respeito ao paciente e em respeito à equipe que tá lá também, a família, no processo de luto deles. Você concorda com isso também, Daniel? Perfeito, concordo. E uma coisa interessante muitas vezes, não é nem a gente
saber o momento de parar, mas saber quando nem começar, porque isso é uma coisa que a gente vê ainda muito, porque o que é mais difícil? O que é mais desgastante para mim? Vou me colocar aqui como exemplo. É eu chegar num cenário desse, iniciar as compressões, pegar um acesso, pegar um intraósseo, que seja, entubar o paciente, ir lá, ficar checando o ritmo. Gosto disso. A gente Você gosta é disso. treinado pra isso a A gente vida é treinado toda. para isso, a gente gosta disso, isso realiza demais a gente. Então, assim, é, isso aí, comparado a você chegar, ver que é um paciente que não tinha indicação de ser reanimado, sentar com a família. Isso muitas vezes é difícil no cenário da emergência, principalmente no APH, porque a gente precisa de uma conexão, né, para a gente até entender, e, enfim. Mas tem situações que Porque tem que ser uma decisão prévia da família, esclarecimento. Se no APH a gente não tem muito disso. Então a gente meio que acaba tendo que reanimar tendo e dar que uma resposta à fazer. família. Mas no Intra não, no Intra. Inclusive você teve essa conversa comigo com a minha avó. E eu fui o porta-voz, você lembra, né? Minha Lembro, voz, lembro. Brunão, e aí? E eu conversei com você, que a gente chegou a um consenso, porque o seu pensamento era exatamente igual ao meu. Conversei com quem? Eu, como neto, não tinha autoridade de bater esse martelo, mas fiz o quê? Chamei os filhos, conversei com minha mãe, que era a tutora dela, né? A responsável legal por ela, e falou com os irmãos, a gente chegou a uma decisão, tanto que estava lá previamente já dito que o quê? Se ela parasse, a gente não queria que reanimasse. Por quê? Porque aquilo ia trazer mais malefícios para ela de Isso. que benefícios. É Ou porque seja, é a PCR é distanásia. diferente de morte. Exatamente, Né? perfeito. Pronto. PCR PCR é é diferente de diferente morte. de E aí, quando, Boa isso aí. quando eu, nos cursos, né, vamos lá, o que é que define, o que é uma PCR, né? Aí, a maioria das definições, elas colocam a perda súbita e inesperada, né, da função circulatória e aí da consciência e da função respiratória também como consequência. Então, vamos lá, gente. Súbito e Inesperado. inesperado. Você espera que um rapaz jovem, ele de 20 anos, até mesmo uma criança, que ela o coração dela vai parar? É uma coisa esperada? Não é natural. Não é, entendeu? Se tiver uma pessoa idosa de 96 anos, com Alzheimer avançado, ali com síndrome da imobilidade, né, com sonda em todos os orifícios do corpo, ali sofrendo numa cama sem conhecer mais ninguém, sem ter sarcopênico, entendeu? Então, assim, essa pessoa, se ela estiver lá, naquele leito, se o coraçãozinho dela parar, você espera que isso fosse acontecer? É um ponto inicial de raciocínio para a gente pensar isso aí. É o ciclo se fechando, É um entendeu? Então, ciclo se se a fechando. gente for realizar alguma intervenção ali para fazer aquele coração voltar a bater, é muito mais dano que a gente vai causar àquela pessoa do que benefício. Mas Entende? lembrando aos colegas que isso tem que ser acordado com quem? Os responsáveis tem que legais, né? ser conversado. Aí faz né? parte esse diálogo com a família, né? Prévio. É, O CFM. ser conversado é diferente de jogar a responsabilidade para a família. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que a gente tem que saber diferenciar as coisas, entendeu? Então, é muita covardia eu chegar, Brunão, e aí, você quer que reanime a sua avó ou não? Não, aí você tá jogando Passa uma, essa bola. isso aí. Uma palavra interessante que as pessoas dizem, Brunão, se perguntar a você, a pessoa que você mais ama nessa vida, não precisa nem falar, só pensa, é a pessoa que você mais ama nessa vida, e eu disser assim, quer que eu invista? Qual é a sua A resposta de escolha da 100% palavra. das pessoas? A escolha claro. da palavra. 100% você vai querer que invista, entendeu? Só que qual é o Claro. investimento que a gente vai dar? Existe. O investimento é a gente fazer intervenções que vão gerar mais sofrimento O conforto. do que benefício, ou a gente vai investir em dignidade, em conforto, Tem uma em coisinha que a gente fala pouco, respeito é ao ser qualidade de humano. morte. A gente fala muito de qualidade de vida, mas qualidade de Ninguém morte, fala a de gente, qualidade de morte. como diz a brincadeira, a gente não está preparado para esse assunto ainda. Mas já Salve, deveria Renata. estar. Salve, Renata. Para você ver, ó, Renata olha, Lima, né? Renata Lima. Um abraço para ela olha aí como também. isso é muito mais desgastante. Eu lá na Sala Vermelha, né? A gente lá na Sala Vermelha tem um paciente nessa situação em que as intervenções invasivas já não vão ter mais benefício, né? Intubação, acesso central, droga ali pesada.
E a gente simplesmente fazer e seguir, se parar, a gente reanima ali, se não voltar, não vai voltar, porque eu sei, porque vai morrer. É muito mais difícil isso aí, ou chama ali os filhos. Pra ter Chama uma a conversa esposa, difícil. chama os filhos, vamos sentar ali na salinha da assistente social e ficar ali, às vezes, até horas Perfeito, conversando sobre isso aí. É muito mais desgastante, demanda muito mais energia da gente. perfeito. Né? Então, Com certeza. é por isso que muitas vezes a escolha é o caminho fácil e é uma coisa que deveria ser trabalhado ao longo da faculdade de medicina, de enfermagem, todos os profissionais que atuam com esse tipo de situação, mas a gente não vê isso. A gente não estuda cuidados Não, a paliativos. gente não está preparado não para isso tá. realmente. Não tá nem um pouco. E eu queria até que você repetisse, eu acho que essa sua fala aí ficou martelando aqui no meu juiz ainda. Até quando reanimar, você falou um negocinho que eu fiquei pensando. Vale a pena repetir isso aí. Até você tá com o coração leve pra dizer pra família, pro pai daquele paciente, pra esposa, pro filho que seja, que você fez tudo que ele pôde. Isso não vai tirar o luto. Sabe por que eu tô pedindo pra você falar isso? Que eu tava pensando no desfecho desse meu caso aqui. Você não tira o luto da pessoa, ela vai viver o luto dela, mas isso ameniza e aplaca o luto dela e traz um pouco, se eu puder usar esse termo, qualidade, mais um luto, pensando de quem vai ficar aqui. Porque essa criança, ela foi a óbito, né? 1h20, e eu lembro que quando eu que saí com ela da viatura, a gente cobriu com lençol. Eu lembro como agora, eu atravessando a pista ali, a RN, pra botar na ambulância que ela vinha, uma ambulância do interior, tipo aquelas fiorinzinhas, né? E aí tem até uma coisa, ela assistiu toda a reanimação da janelinha de trás da ambulância. E eu não sei vocês, mas eu fui doutrinado a minha vida toda que acompanhante é inimigo. Entendo o inimigo, tá? Mas acho que vocês entenderam. Não é pra estar lá no meio do Aí negócio. sempre tira. Não, você não pode ficar aqui, você não pode ficar Coisa aqui. que vai Tem atrapalhar. gente que é como se fosse uma condição sine qua non. Ele é inimigo, ele vai atrapalhar. E não é assim. Nesse dia tava tão caótica a reanimação que eu olhava pra janela, via ela lá pendurada, queria ir lá fechar, eu desci e não conseguia, Daniel. Por quê? Porque eu tava lá emendado, querendo pegar um intra-osso, fazendo as coisas. Olhei um, olhei dois, olhei três, eu desisti, esqueci dela. Ah, deixa pra lá. Ficando lá. E quando eu desci pra dar notícia a ela, e olha que ali eu não era recém-formado, já era de UTI, estava acostumado com comunicação de má notícia, vou até abrir um parênteses, existem muitas técnicas, e eu não tô tirando a validade delas, mas quando chega na hora H, às vezes a técnica ela fica como segundo plano da coisa, porque as histórias das pessoas são muito comoventes e a gente tem que saber, acho que é muito mais do que a técnica, é você saber lidar com o seu emocional também e como comunicar isso, né? E eu fui falar pra ela, eu embarguei a voz, caramba, meu Deus. Aí ela olhou pra mim e disse, eu nunca mais, isso não esqueço nunca, eu nunca mais vou dizer que amo meu filho. Isso aí, Aí todas as pernas do cara. eu já tava com dificuldade querendo racionalizar como é que ia dar a notícia. Quando ela me perguntou isso, eu desci, eu travei. Eu baixei minha cabeça. E eu pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou... E eu nunca tinha passado por isso. Aí ela fez a segunda pergunta matadora. Meu filho nunca mais vai me dizer que me ama? Com 4 anos de idade, cara. Essa mulher começou a chorar, me deu um abraço. E disse, obrigado, porque eu vi que vocês fizeram tudo pelo meu filho como se fosse filho de vocês. Aí eu não me aguentei não, eu comecei a chorar com ela lá também. Eu sei que isso não é técnico. E olha que eu não sou um cara muito de chorar não, mas nesse dia, essa mulher ela não tem noção como ela me ajudou muito mais do que eu ajudei ela. Porque naquele dia eu entendi que o fato dela ter participado, isso não é um convite para todos os acompanhantes também assistirem, porque tem acompanhante que realmente vai atrapalhar, não vai ajudar. Sim. Mas também a gente tem que ter sensibilidade para entender que tem acompanhante que ele não tá, ele tá assistindo ali, cara, aquilo ali vai ajudar no processo de luto, por quê? Porque vai doer pra caramba nela, mas ela viu, cara, aquela galera que tava atendendo, aquela equipe, ela deu a vida, e realmente a gente terminou encharcado de suor, ela viu a gana que a gente tava pra salvar aquela criança. Aquilo vai aplacar, ela não vai ficar, se tivessem feito isso com meu filho, se não sei o quê, a gente cortou o si dela. E o Si tortura muito. Tortura muito mais, porque ele vai fazer esse luto perdurar por muitos anos. Então, acho que é uma mensagem também que a gente tem que trazer para as pessoas, como você falou sobre, faça até da dignidade, isso ajuda no processo de luto também das pessoas. E eu queria terminar com essa mensagem aqui para a gente entender que a gente tem que estar ao longo da carreira refletindo sobre muitas coisas que a gente aprende, que a gente é doutrinado, muito efeito manada, muitos carrapichos que a gente adquire ao longo do caminho, a gente precisa sempre estar progredindo, de uma forma geral, né? Amigos, tá top o papo, mas eu já recebi umas 20 mensagens aqui da equipe dizendo, Bruno, tem que acabar o podcast, tem 1h30, ele tá quase dando em mim aqui. Eu disse pra você botar no modo avião. Só aqui já tem 1h30 já de programa, ele já tá aqui quase levantando, virando a mesa aqui. Caramba, nem parece que passou esse tempo. Mas, cara, porque tem história demais pra contar, né? Mas eu queria
esse momento agora final, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Se vocês tivessem 30 segundos para deixar uma mensagem final nessa questão das PCRs, desse atendimento nesse cenário, qual é a informação final? Qual era o conselho que você daria para os colegas que estão assistindo agora, gente? Cara, durante a PCR, não dá para ter imprevisto. Então, caprichem o que vocês puderem antes da PCR. Estudem, se capacitem. Uma técnica que eu faço é imaginem os cenários, imaginem o que vocês fariam. Tentem viver o máximo disso antes de chegar na hora H. Porque quando chegar, se você for pego totalmente de surpresa, o cara inexperiente ele trava. Então estudem, se capacitem para vocês prestarem a melhor assistência para quem importa, que é o nosso doente. Perfeito. Complementando aqui o que a Aldaci falou, a gente, nesse momento, é o último recurso dessa pessoa. A gente é a última esperança dela, da família dela. É a última esperança de um pai não deixar filhos órfãos, de uma mulher não ficar viúva. E, enfim, a gente falou o lado técnico, mas nós somos humanos, né? Então, quando a gente joga pro emocional, eu acho que a gente consegue ter um maior êxito também, tá? Mas é o emocional controlado sempre, tá? Então lembre-se Se que importem. isso é clichê demais, mas é importante, é o amor de alguém, né? Poderia ser minha filha, poderia ser eu ali. Então, usar isso como combustível pra gente. Se eu me propus a trabalhar no UTI, a trabalhar na ambulância do SAMU, trabalhar na sala vermelha, então eu tenho que ser bom nisso aqui, porque eu sou a última esperança de alguém, eu e minha equipe, né? Então, sempre se capacitar, sempre estar aprendendo com tudo, estar treinando, tá organizando o pensamento para sempre ter mais êxito a cada vez que lidar com essa situação. Por quê? A vida é o porquê. Perfeito. E eu queria trazer também uma reflexão. Minha amiga Rogéria Abrantes, que é enfermeira lá do São Natal, estudou da Amada. CLS, Amada, sensacional amada. também. Hoje a gente falou só de gente aqui top das galáxias, né? Pesadíssimo. Só um abraço para todos vocês aí. Tem muito mais aí, porque, enfim, a gente não vai Não dá conseguir tempo. citar todo mundo. Mas a Rogéria falou sempre uma coisa quando a gente está em curso que realmente é algo para a gente refletir. Que a gente não, o paciente não escolheu estar na situação lá do paciente. Mas nós, Escolhemos. deliberadamente, nós escolhemos estar naquela situação, como médicos, enfermeiros ali, mas dando plantão. Cara, então se a gente escolheu, a gente tem que, sabe, agarrar aquilo ali com unhas e dentes. Por quê? Porque o paciente não escolheu, mas nós escolhemos. Então vamos fazer tudo da melhor forma possível. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. Porque tudo que a gente discutiu aqui parece que é tudo muito certinho. Não, não é. Vai ter situação que mesmo a gente sabendo de tudo isso, a gente vai ter uma hora que a gente vai fazer uma Vai ter coisa que não dificuldade, era vai- a melhor coisa. Talvez a gente não conseguiu enxergar um sinal para tratar certa coisa, porque somos humanos. Então nós vamos errar. Não existe nem o si, nós vamos errar. Mas à medida que a gente se capacita, que a gente estuda, que a gente vai buscando se qualificar cada vez mais e refinar, porque a gente escolheu estar ali, a gente vai diminuindo cada vez mais nossa margem de erro em respeito à vida do outro, porque a vida é o porquê. Porque não é simplesmente um paciente, aquele paciente ali ele é uma história. Porque o que me preocupa muito, por isso que me dá um frio na barriga até hoje quando eu vou atender um paciente, porque a nossa ação ou omissão vai interferir diretamente na história de uma pessoa, que vai interferir na história de outras pessoas. E o pai que fica? E a mãe? E o filho que fica? Como é que é? Então tem que ter compromisso que extrapola a questão técnica, inclusive. É um compromisso ético também com a nossa profissão. Às vezes a gente só reclama, às vezes entra naquele modo, sabe? Tipo no automático que vai pro plantão por ir, e a gente não pode cair nisso aí. Aí é outra reflexão que a gente tem que fazer. Cara, faça o seu melhor e sempre reflita. Tô entregando de fato o meu melhor? Por quê? Porque quando eu vou fazer isso é uma boa métrica para a gente estar entregando realmente um bom serviço para o paciente, né? Para a população. Brunão, com o risco de me perder aqui com as palavras, porque eu já tentei escrever um texto sobre isso e falhei miseravelmente. O grau de responsabilidade que a gente tem. Se eu sou paciente, eu entrego aqui minha veia para você administrar uma coisa que eu não faço a menor ideia do que seja. E eu entrego aqui.
Então, a gente precisa reconhecer, palpar, enxergar e sentir essa responsabilidade para servir de combustível para a gente melhorar mais e mais e mais a nossa assistência. Perfeito, é isso aí. E por último, queria aqui convidar vocês, essas duas autoridades aqui, Daniel com o Medicine Ability aí. Daniel, no Ability lá, o que a gente vê lá e aprende lá no Ability, que é um curso voltado para médicos? Acesso central, cricotireoidostomia, drenagem de tórax, então, Acesso dentro- intraósseo, acesso intraósseo. usa ultrassom no curso também, né? Exatamente, a aplicabilidade aí do ultrassom à beira-leito em algumas situações de emergência. O Ability, eu gosto até de usar a palavra revolucionou. Além de ter sido pioneiro, é pioneiro e revolucionário desse tipo de treinamento aqui no estado, né? Então ele voltou agora no novo formato. Aqui vale a pena dar uma conferida, conversar aí com o pessoal da Wikimed, né, para entender como é que ele está funcionando. Você acha que é necessário o pessoal que dá plantão aí nas emergências, sala vermelha? Não é necessário, não só necessário, é indispensável esse treinamento. Tá? Porque a gente sabe que a gente não adianta, não sai da faculdade Perfeito. com essa expertise, né? Então, e na verdade, só com treinamento você também não vai ter expertise, você vai ter que aplicar, mas para você aplicar, você tem que ter um embasamento. E o Ability é perfeito para você ter esse alicerce, né? E aí iniciar essa sua carreira essa sua jornada de procedimentos em emergência quando você está na emergência e assim você cumprir o propósito, né? De gerar intervenções positivas nas pessoas, né? Tem que saber fazer. Para saber fazer, tem que treinar. E para treinar, você tem que começar. Tem que ter um embasamento. E o embasamento com responsabilidade, que é o que o Ability vai propor aí. Perfeito. E queria já dar um spoiler, assim, primeira mão, essa é total. Quase ninguém sabe disso, mas um projeto, Daniel, que estava guardado. Eu costumo dizer que estava guardado no meu coração as 7 chaves, há anos que eu pensava sobre isso. A gente falou até aqui várias vezes, o ACLS ele é o quê? É o básico, é o padrão feijão com arroz. Mas ninguém quer viver só de feijão com arroz. A gente precisa botar uma proteínazinha, um negócio, não qualificar a coisa. E aí foi dando surgir a ideia. Poxa, a gente precisa extrapolar o ACLS também, com aquilo que é além do ACLS, trazer. E a gente tá com um projeto muito legal, né, ODC? Dá só um mínimo spoiler aí pra galera aí, o que vai ser isso aí. Só a pontinha, eu vou dar só o exemplo. A CLS ensina cardioverter? Ensina. Mas a gente não tem espaço para discutir sedação para procedimento. Ensina a gente a passar marca-passo, mas a gente não tem espaço para falar de sedação para procedimento. Ensina a gente a pensar nos 5Hs e 5Ts, mas a gente não tem espaço para aprofundar, né? Aprofundar, discutir a fisiologia, as fisiopatologias dos 5Hs e 5Ts, como tratar. Então a ideia é a gente pegar essa base e construir em cima. O objetivo é muito simples: prestar a melhor assistência possível ao nosso doente. Perfeito. E passa muito pela ideia da gente chegar, pô, beleza, a gente tá investindo, falou tanto em investigar causas, mas, cara, como é que a gente identifica essa causa? Vamos entender a fisiopatologia de cada um dos HSTs. Como é que trata? Aí vamos tratar assim. Ah, droga vasoativa no pós-parada, mas qual melhor usar? Para qual tipo de paciente melhor usar? Sedação, qual é a sedação melhor para determinado tipo de paciente? Então a gente vai extrapolar o ACLS, vamos botar aí uma cerejinha no bolo, não é não? Que cerejinha. Galera, muito obrigado pelo bate-papo. Só uma coisa aqui, ó, vagas limitadas, eu vou dizer, viu? Corram para fazer esse curso quando abrir as vagas, porque eu já vou garantir a minha vaga hoje aqui. Uma já é minha, então vai ser uma a menos aí pra galera aí que vai... Eu já tô aqui na frente já. Não, eu que já disse, eu não só vou assistir o curso, como eu vou estar nas gravações olhando, já vou assistir de bastidor já, Meu com o amigo, meu caderninho na mão, ó, só anotando tudo. sucesso. Gente, vocês ficaram aí, muito obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado um pouco desse bate-papo aí. Se você gostou, curta, compartilhe para os amigos emergencistas também, para que a gente continue fazendo trabalhos como esse aqui. Muito obrigado e até o próximo Awake Pod.